A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, do nosso devocional Simply Pentecostal. Que alegria poder ter você aqui mais uma vez, neste sábado, para juntos lermos a palavra do nosso Deus, que é alimento para os nossos corações. Hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós falamos o sábado passado sobre a sentença, o peso de Deus sobre um país chamado Moabe, ou os Moabitas. Se esta é a sua primeira vez aqui neste canal de devocional, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, de poder colocar as notificações e deixar uma mensagem dizendo de onde você é, de onde você nos escuta, seja do Brasil, de Angola, Portugal ou aonde você está nos ouvindo. Amém? Vai ser um prazer muito grande poder lhe conhecer. Portanto, vamos dar continuidade a este capítulo 16. Amém? Diz assim: enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Sela, no deserto, até o monte da ilha de Sião. Do outro modo, sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como o pássaro vagueante lançado fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo e põe a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite. Esconde os desterrados e não descubras os vagueantes. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, a soberbíssima, e da sua altivez, e da sua soberba, e do seu furor, a sua jactância é vã. Portanto, Moabe uivará por Moabe. Todos uivarão, gemereis pelos fundamentos de Kir-Arezete, pois já estão abalados, porque os campos de Esbom e a vinha de Sibma enfraqueceram. Os senhores das nações talaram as suas melhores plantas, vão chegando a Jazer, andam vagueando pelo deserto, os seus ramos se estenderam e já passaram além do mar. Pelo que prantearei com o pranto de Jazer a vinha de Sibma, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eliale, porque o júbilo dos teus frutos de verão e da tua cega desapareceu. E fugiu o folguedo e a alegria do campo fértil, e já nas vinhas se não canta, nem há júbilo algum, já o pisador não pisará as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o júbilo, pelo que minhas entranhas soam por Moabe como harpa, e o meu interior por Quiéres. E será que quando Moabe se apresentar, quando se cansar nos altos e entrar no seu santuário a orar, nada alcançará? Esta é a palavra que o Senhor falou no passado contra Moabe. Mas agora falou o Senhor dizendo, em 3 anos, tais quais os anos de assalariados, será envilecida, ou seja, se tornará vil a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o resíduo será pouco, pequeno e impotente. Amém? Meus queridos, quando nós lemos uma palavra como esta, para Moabe, nós vamos lembrar aqui, se você não assistiu ou não ouviu ainda o devocional do sábado passado, que fala dessa primeira palavra e essa introdução, quem era Moabe, eu te peço que você possa voltar lá, ouvir com cuidado para saber quem era esse povo, de onde eles vinham, o que foi que aconteceu com eles, amém? Mas uma coisa me chamou muito a atenção no versículo 4. Nós vamos saber e vamos lembrar que nesta época que Deus ele está falando tanto para Isaías, para Jeremias, para Ezequiel, para Amós, todos estes profetas de Deus trouxeram palavras de juízo
contra várias nações, incluindo Moabe. Por quê? Porque em muitas épocas nós vamos ver este povo, ao invés de tomar uma posição de ajuda, ou pelo menos se fosse neutra para com os filhos de Israel, Deus talvez não teria levado a cabo a destruição que ele levou para com eles. Entretanto, nós vamos ver que por causa da sua soberba, da sua jactância, do seu furor contra o povo de Israel, a Bíblia nos fala que Deus trouxe essas palavras. Por quê? Porque eles não voltaram. Ao invés de ajudar, eles levaram o povo de Israel sofrer mais do que eles estavam sofrendo. E qual era a iminência? Era do inimigo, do império entrar dentro de Israel, assim como entrar nas demais nações que ali estavam também, incluindo Moabe, e destruí-los. Por quê? Por causa do seu pecado, por causa da sua idolatria. E nós já temos falado sobre isso em vários aspectos, não somente neste livro, mas como o livro de Jeremias também. Mas o que nos chama a atenção, principalmente no versículo 4, ele disse: habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe. Era uma súplica de Deus para o povo de Moabe, dizendo: o meu povo Israel, eles estão andando vagueando, eles estão desterrados, eles estão como pessoas que tiveram que sair da sua terra e eles estão fugindo. Então, Moabe, ao invés de vocês os entregarem aos inimigos, ao invés de recusar ajuda para com eles, ao invés de fazer a vida deles mais difícil, por favor, Deus está dizendo, um clamor de Deus, que possam os meus desterrados habitar entre ti, que vocês possam servir de refúgio perante a face do destruidor. Havia um império. Nós vamos ver que Nabucodonosor é este rei que vem para poder destruir. E ao invés deles tomarem uma posição de ajudarem-se uns aos outros, muito pelo contrário, nós vamos ver que eles estavam indo e lutando contra o povo de Israel. E então Deus ele dá esta sentença para o povo. E ele continua dizendo: porque o homem violento terá fim. Esta é a verdade. Um homem mau, um homem violento, um homem tirano não vai ficar para sempre na face da terra. Deus está dizendo, ele vai ter fim. A destruição é desfeita. Os opressores vão ser consumidos sobre a terra. E Isaías ainda traz esta linda memória daquilo que aconteceria num futuro para com Israel, quando Cristo Jesus ele vier para reinar sobre esta terra, no tempo do milênio, dizendo que, porque um trono se firmará em benignidade sobre ele no tabernáculo de Davi. Então nós entendemos isso. É verdade que a natureza humana, ela é vingativa, ela quer pagar com a mesma moeda, ela está por cima da situação, quer tirar vantagem deste poder e trazer e pagar, fazer as pessoas pagarem aquilo que fizeram contra ela. Entretanto, Jesus nos ensina completamente o contrário. Talvez você já tenha passado por tempos na sua vida que alguém lhe tenha feito mal, como eu já tenho passado, e a nossa reação humana naquele momento, naquela hora, é fazer o quê? É ir se vingar, é fazer algo contra, é tentar nos defender e dizer, não, aqui não, você não pisa no meu pé, você não pisa no meu calo, você não vai fazer isso contra mim, você não vai fazer isso contra a minha família. E nós muitas vezes nos deixamos encher o nosso coração de uma ira, de uma contenda, de uma vingança que não é de Deus. E Jesus nos ensina completamente o contrário. Jesus nos ensina a despojar-nos desses traços do velho homem e nos revestir-nos do novo homem em Cristo Jesus.
E que exemplo nós temos da pessoa de Jesus sobre isso? Nós vamos ver no Jardim do Getsêmani pelo menos 2 eventos que aconteceram ali que mostram exatamente Jesus fazendo o contrário daquilo que seria natural para o homem, que seria o sentimento, a reação normal humana. Uma delas foi quando Judas apareceu lá. Jesus havia dito no cenáculo que Judas haveria de o trair. E ele fala, aquele a quem eu der o pão e ele colocar no prato, este é o traidor. E ele assim o fez. E ele foi buscar os fariseus. E ele foi ter com Jesus no Getsêmani. Meus queridos, se a gente sabendo de antemão o que aquele homem haveria de fazer, a nossa reação normal seria, manda matar. Mas quando Judas chega no Jardim do Getsêmani, com toda aquela soldadela dos sacerdotes, a palavra de Jesus para ele foi, aqui vens, amigo. Jesus não estava sendo hipócrita, não, mas aquela era a verdade do coração de Jesus. Também nós vamos ver que naquela mesma noite, quando os soldados estão ali buscando tirar e prender a Jesus, o que é que faz Pedro? Pega a sua espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, de Malco. E o que é que Jesus faz? Novamente, a reação normal nossa seria, bem feito, tira outra também. Faz alguma coisa, vamos lá, se levantem. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus tomou a orelha daquele homem cortada e colocou de volta e o curou em meio a toda aquela confusão que estava acontecendo ante a prisão de Jesus. Meus queridos, a Bíblia, ela é repleta de versículos que nos ensinam esta verdade. Isaías 1:17 nos diz, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai ao oprimido. Mateus 5:44, nós conhecemos bem o que Jesus ensinou. Amai a vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem. Quando nós lemos em Romanos 12:20-21, lindo versículo que Paulo escreve, ele disse, se o teu inimigo, escuta aí, não é somente o amigo que está de mal com você, ele disse, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Por quê? Porque fazendo isso, Paulo ele diz, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E ele diz, o versículo 21, muito lindo, nos diz, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. E Gálatas 6:9, Paulo também escreve dizendo, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos o bem que nós estamos fazendo, se não houvermos desfalecido. Aleluia. Oh, meus queridos, que linda palavra para nós nesse dia, como exemplo desta nação que foi condenada por Deus, que nós possamos, em nome de Jesus, não nos deixar vencer pelo mal. Quando este sentimento bater a porta do seu coração, quando a sua carne, a minha carne, se levantar para dizer, agora eu vou pagar, que nós possamos dar um passo atrás e que nós possamos clamar pelo sangue de Jesus e que nós possamos dizer, Senhor, ajuda-me, eu vou vencer o mal com o bem. Aquela pessoa faz o mal para mim, eu vou fazer o bem. Aquele me fala daquela maneira, eu vou falar bem, aleluia. Não precisamos explodir, não precisamos reacionar como o mundo reaciona. Não podemos, de maneira nenhuma.
chegar lá e estourar e falar palavras feias e ficar lá nervoso, vermelho. Irmãos, isso não vai adiantar em nada. Devemos sim buscar a graça de Deus sobre a nossa vida. Buscar que o Espírito Santo de Deus nos dê a capacidade e nos ajude a fazer o bem, mesmo quando se estão fazendo mal para nós. Não nos deixemos vencer pelo mal, mas vençamos o mal com o bem. E aí, o que acontece? Brasas de fogo é colocada sobre a cabeça daquela pessoa, sobre a cabeça do inimigo, sobre a cabeça do falso irmão, sobre a cabeça daqueles que querem o nosso mal. Aleluia! E Jesus, ele nos diz, se nós não nos cansarmos de fazer o bem, a seu tempo, aleluia, no tempo de Deus, nós ceifaremos se não houvermos desfalecido. Meus queridos, que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente em nome de Jesus e te conceda um fim de semana abençoado para a glória do nome do nosso Deus. Amém.